Ah, que diferença faz saber a verdadeira forma da Terra? Não importa se ela é redonda, se ela é um globo, se ela é quadrada, se ela é plana, se ela é convexa. Isso não vai mudar nada na minha vida. Imagino que certamente você já escutou isso pelo menos uma vez na sua vida, não é mesmo? Mas e aí, será que não faz diferença nenhuma saber a verdadeira forma da Terra? E eu digo que certamente faz total diferença. É claro que a salvação não está condicionada a saber ou não a verdadeira forma da Terra. Mas o que eu vejo cada vez mais é que as pessoas que são do Pai estão entendendo a verdadeira cosmologia da Terra. Estão se desapegando de todas as mentiras que aprenderam ao longo de suas vidas. Vejo que é uma consequência natural para as pessoas que começam a buscar ao Pai e se abrem para o conhecimento dele, para que ele vá nos mostrando a verdade. Pois eu vejo que quanto mais próximos nós estamos da verdade, mais a gente se aproxima automaticamente do nosso Criador. Enquanto que tem muitas pessoas que estão aí iludidas com mentiras, com muitas teorias enganosas, e isso só faz com que elas se afastem do Criador. Vejo que é uma consequência natural isso tudo. E eu falo por mim mesmo. Teve uma fase da minha vida que eu passei por uma crise existencial muito grande. Passei por um período bem crítico, onde eu não entendia nada de por que eu estava aqui, não tinha propósito, não tinha objetivo e estava meio que empurrando a minha vida com a barriga. Eu não tinha um propósito bem definido, não sabia o que eu queria fazer, até porque na época eu ainda estudava em escola e tem aquela forçação de barra que você precisa fazer faculdade, mas de alguma forma eu sentia que aquilo não era para mim. Então eu passei um bom tempo tendo essa crise existencial, até que eu fui me deparando com certos conhecimentos, fui entendendo certas coisas, até que ali por volta do final de 2018 para o começo de 2019, eu fui me deparando com o tema da verdadeira cosmologia da Terra. E olha, como qualquer pessoa de começo, eu também rejeitei essa ideia, até porque a crença da bola molhada giratória estava muito arraigada na minha mente, assim como creio que com todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. É normal que a gente de começo rejeite aquilo que contraria algo que o tempo todo ao longo de nossas vidas acreditamos como verdade. Não é fácil desprendermos de crenças que adquirimos desde que somos crianças, desde a nossa infância. Então é normal a rejeição de começo. E eu achava que isso era um meme, que não tinha sentido nenhum, até porque pintam a ideia da Terra plana como algo absurdo. Até colocam aquela Terra plana perdida no espaço, no meio de outros planetas comuns, sendo que o modelo cosmológico verdadeiro que é relatado nas Escrituras não tem nada a ver com isso. E isso é apenas uma falácia da mídia mainstream que tenta o tempo todo nos desviar da verdade, até porque eles servem ao pai da mentira. É o pai da mentira que está por trás do controle desse sistema. Por isso que faz com que as pessoas sempre acreditem na mentira e duvidem e ainda zombem da verdade. Mas então, aí chegou um tempo que eu comecei a ver que pessoas que eu acompanhava, que eu sabia que eram inteligentes, que eu sabia que tinham conteúdo não convencional e de certa forma eu já estava me identificando com essas pessoas, com a visão que elas tinham acerca do nosso mundo, eu vi que elas começaram a falar abertamente desse assunto de Terra plana e ainda dizendo que acreditava nesse assunto. Aí eu parei e questionei, opa, peraí, se essas pessoas que eu considero inteligentes estão acreditando nesse assunto, o mínimo que eu preciso fazer é pesquisar mais sobre esse assunto, para ver se é verídico ou não. Eles não estão acreditando nisso por acaso, não são pessoas que estão na internet por brincadeira, mas sim eram pessoas que passavam seus conhecimentos adiante e que tinham um propósito para isso. Se eu fosse um tolo, uma pessoa que só se conforma com aquilo que aprendeu e segue o rumo da manada, eu simplesmente jamais chegaria nesse questionamento e continuaria acreditando com as crenças das quais eu aprendi desde a infância. Mas eu decidi questionar, eu decidi conhecer o outro lado da moeda e foi aí que eu me surpreendi e foi aí que eu encontrei a verdade acerca da verdadeira forma da Terra. E isso simplesmente mudou a minha vida naquela época. Eu via que as provas que eram apresentadas eram irrefutáveis, que ninguém refutava, apenas usavam da falácia do ad hominem de atacar quem defendia esse assunto e não atacar o argumento de quem defendia esse assunto. Isso para mim foi um dos principais pontos para acreditar na verdadeira forma da Terra. Porque quando falta argumento, o que a pessoa faz no meio de uma discussão? Ela começa a atacar a pessoa que está apresentando o argumento e não o argumento em si. Isso que é conhecido como a falácia do ad hominem.
e é um dos principais pontos que indicam quando um dos lados está sem argumentos e que não tem o que falar. E o outro ponto foi ver o interesse gigantesco das mídias convencionais de querer inclusive censurar esse assunto. Aí eu comecei a me questionar, peraí, por que eles querem censurar uma teoria que em tese é tão idiota que não vai gerar mudança nenhuma em nossas vidas, que não tem importância nenhuma e que supostamente já foi provado há muito tempo que é uma farsa? Não faz sentido eles quererem censurar, certo? Então esse foi outro motivo de eu perceber que tinha algo errado nessa história e que o interesse de censurar era porque eles estavam desesperados de ver que as pessoas estavam despertando para esse tema. E não deu outra, com o tempo foi ficando escancarado que esse realmente era o interesse deles, porque esse tema começou a incomodar aqueles que durante muito tempo nos manipularam e que tentaram a todo custo nos desviar da verdade. Mas não adianta, o agir do Pai é soberano e a mentira nunca se sustenta. Uma hora ela vem à tona, uma hora a verdade prevalece. E é exatamente isso que está acontecendo nesses últimos tempos. Afinal, estamos nos tempos de revelações, da retirada do véu, onde tudo aquilo que é oculto está sendo trazido à luz. E completando meu testemunho, no meu caso, depois que eu entendi, que eu tive a certeza da verdadeira forma da Terra, a existência do Criador para mim se tornou um fato. Eu nunca mais duvidei da existência do Criador, eu nunca mais passei por uma crise existencial, eu nunca mais passei por um período abatido, onde eu não sabia o que fazer da vida. Eu entendi que eu tinha um propósito aqui e que eu deveria buscar esse propósito. Eu entendi que a existência do Criador era um fato e que eu deveria buscar cada vez mais o Criador para conhecê-lo melhor, para entender mais quem realmente é Ele e o que Ele quer de nós. E também entendi que a Bíblia apresenta a verdade, que nas Escrituras é que está a verdade e que eu deveria estudar e aprofundar cada vez mais na Bíblia e entender o quão poderoso e o quão forte é esse livro, o quão é importante esse livro para nossas vidas, porque eu cresci num lar católico e no ambiente católico as pessoas são condicionadas a não ler a Bíblia. Eles passam a visão para a gente que a Bíblia é um livro extremamente difícil e que só supostos especialistas é que podem lê-la e que uma pessoa comum não pode ler a Bíblia se não tiver o auxílio de um sacerdote que em tese está acima dessa pessoa. Então eu fui condicionado com essa ideia e chegou um momento na minha vida, quando eu passei por uma crise existencial, quando comecei a simpatizar mais com as teorias da pseudociência moderna, que eu comecei a duvidar da existência do Criador e também se a Bíblia era um livro verdadeiro ou não. De certa forma acreditava, conscientemente ou inconscientemente na época, até porque não lembro tão bem assim, que a Bíblia não era um livro verdadeiro, que era tipo um conto de fadas ou conto de ficção. Mas depois que eu me deparei com todas essas coisas, que foi um verdadeiro resgate do Criador na minha vida, Ele foi me mostrando a verdade, Ele foi me quebrantando, e aí eu fui entendendo, e glórias a Ele por isso. Então o que eu quero dizer com esse assunto? Como eu disse, não é que esse assunto vai te trazer a salvação, mas o que eu vejo é que aconteceu comigo, assim como aconteceu com vários irmãos, é que desde 2020 principalmente, mas também desde 2015 no caso de outros, já que esse assunto vem ganhando mais repercussão, pessoas que se encontraram com esse assunto despertaram e se aproximaram automaticamente do Criador. Aí eu pergunto, foi ou não o agir do Pai nessa história? Ele quis ou não que a gente soubesse desse assunto? Importa ou não o saber a verdadeira cosmologia da Terra? Como um tema que faz as pessoas se aproximarem do Criador, buscarem a santificação, é algo que não tem importância ou credibilidade nenhuma. Pensa bem aí. Só que, claro, isso se a pessoa realmente se abre e começa a investigar por conta própria esse tema, para ver se é verídico ou não. E aí que entra o agir do Pai, pois é só o Pai que pode nos guiar para conhecermos mais da verdade dele, para conhecermos mais sobre ele, para entendermos melhor o que estamos fazendo aqui e qual é a solução para a vida, qual é o sentido da vida. Aí tudo vai ficando mais claro. Então, meus irmãos, é isso que eu vejo. Esse tema específico da verdadeira cosmologia da Terra fez com que muitas, mas muitas pessoas tivessem aquele despertar inicial, que começassem a entender a realidade que estamos vivendo, que começassem a entender a necessidade de buscar o Criador. E isso realmente ajudou muitas pessoas hoje a estarem no caminho da santidade, da busca sincera e devota ao Criador, numa vida de intimidade com Ele, com a fé verdadeira no nosso Messias. Eu vejo que esse assunto foi sim importante para muitas pessoas, como foi também para mim. Por isso que eu digo que é importante sim
entendermos melhor o mundo em que vivemos, a realidade em que vivemos. E quanto mais vamos nos deparando com a verdade, mais nós somos libertos e mais automaticamente nós aproximamos do Pai e entendemos a necessidade e temos uma vontade no nosso interior de buscar pela presença dele, de se refugiar nele acima de tudo. Então, para encerrar esse vídeo, esse raciocínio desenvolvido aqui, vou falar aqui dos principais tópicos que percebi que esse assunto causa na vida das pessoas. Primeiro tópico, você entende que a existência de um Criador é um fato e nunca mais você duvida da existência dele. Eu não conheço nenhum ateu que acredita na Terra plana. Agora, o que mais tem por aí são pessoas que se tornaram ateias por causa das teorias científicas hoje predominantes, como heliocentrismo, Big Bang e evolução, pois são teorias ateias e que têm como intuito desviar as pessoas da busca com o Criador. Outro ponto é que você entende que você está aqui nessa realidade temporária por um propósito divino, metafísico, que transcende aquilo que nós vemos com os nossos próprios olhos, que transcende o tempo, espaço e matéria. E você entende que você não está aqui por acaso, mas sim que você é importante para o nosso Criador, que nos criou e que quer que nos aproximemos novamente dele. Você nunca mais passa por crise existencial e entende que a vida não é sem sentido e que ela tem um propósito e objetivo e que nós devemos descobri-lo. Você entende que o mundo é eletromagnético, que tudo é a base de energia e que o mundo espiritual é que é a verdadeira realidade e que nós estamos aqui em carne e sangue como um tipo de Matrix, simulação temporária, que tem data e hora para acabar. Esse assunto do universo eletromagnético é outro muito profundo e esclarecedor, que pretendo trazer mais materiais por aqui, pois você entende que tudo se resume a energia, frequência e vibração, e que em tudo na sua vida você deve agir pensando nesse quesito, nas suas falas, no seu agir, naquilo que você escuta, naquilo que você vê. Tudo isso são energias e nós devemos cuidar com a energia que recebemos e também com as energias que emanamos. Além, claro, de entender com mais profundidade o agir das trevas no mundo espiritual e também o agir da luz, a necessidade de se santificar, de rejeitar o pecado, de orar, de louvar e de buscar incessantemente pela face do Criador. Outro ponto que esse assunto da cosmologia verdadeira gera em você. Você entende que esse sistema é enganoso, que boa parte, a grande maioria das coisas que aprendemos são enganosas e que tem como intuito nos desviar da verdade e do nosso real propósito aqui. E você começa a exercer o espírito mais questionador. Você começa a colocar em crédito tudo aquilo que você aprendeu ao longo de sua vida. E quanto mais você questiona, quanto mais você faz perguntas, mais você encontra respostas que te aproximam do conhecimento verdadeiro. É normal também que você se desapegue mais deste mundo, entenda o rumo deste mundo, entenda que nós estamos numa Matrix e que a solução é nos apegarmos ao Criador por meio do nosso Messias. Vejo também que é uma consequência natural, não por 100% das pessoas, mas boa parte eu vejo que é assim, quando se depara com esse assunto da cosmologia. Você entende que a nossa realidade foi moldada por ocultistas, por membros de sociedades secretas, por pessoas muito mais malignas do que parecem e que têm um propósito muito mais obscuro por trás de nos manter no engano. Que todo esse sistema político, acadêmico, educacional, científico, entre aspas, religioso, midiático, de entretenimento, de grandes corporações e tecnologias, tem como intuito nos desviar da verdade e nos manter no enganos, pois é controlado por aqueles que são nossos inimigos, pelos agentes das trevas. É por isso que o mundo todo jaz no maligno, como é falado na Bíblia. Você entende a real face da NASA. Você entende o porquê das missões espaciais serem batizadas com nomes de deuses pagãos, como Apolo, como Artemis, que são na verdade demônios venerados em culturas pagãs. E também entende de por que essa veneração toda em cima do Sol. Por que o sistema heliocêntrico, que significa o Sol como centro, que é o mais bem aceito e propagado? Pois no passado, em várias culturas pagãs, os pagãos veneravam o deus Sol, Hélios. E será que justamente esse nome é apenas uma mera coincidência? Acredite quem quiser. Fora que você compreende que a Bíblia é verdadeira, que o conhecimento relatado lá é o que mais nos aproxima da verdade e que revela a nossa verdadeira história,
e que os povos antigos no passado, seja os hebreus e até mesmo os pagãos, tinham total consciência da verdadeira forma da Terra e tinham muito mais conhecimentos do que essa geração atual, que está tão perdida e tão distante de sua verdadeira essência. É uma geração muito, mas muito manipulada e provavelmente uma das piores que esse mundo já teve, se não for a pior, porque o rumo que essa geração está tomando é para ser a pior, até pelo período que estamos prestes a vivenciar. E além disso, você consegue compreender com mais clareza todo o cosmos que estamos inseridos. E muitas profecias bíblicas vão começar a fazer muito mais sentido para você. E não vai ficar mais aquela confusão de antes, pois encaixando a cosmologia, tudo vai ficando muito mais claro e em harmonia. E você vai se aproximando do entendimento verdadeiro que é tão relatado nas Escrituras, com a ótica hebraica, de quem realmente escreveu os livros que estão contidos lá. Fora a abertura que você vai dar para livros como o livro de Enoque, que não deixa dúvidas da verdadeira cosmologia da Terra. E é por isso que foi retirado do cânon. E é por isso que esse livro não é ensinado nas religiões que fazem parte desse sistema enganoso. Até porque uma das principais propagadoras, se não for a principal propagadora do heliocentrismo, foi justamente a Igreja Católica, que venera o Sol a todo custo. Não à toa o nome heliocentrismo, Sol como centro. E para encerrar esse vídeo, vejam essas passagens bíblicas, como que elas só fazem sentido na verdadeira forma da Terra, e não nessa forma enganosa que nos apresentaram, que está aí justamente para contrariar o que está sendo relatado nas Escrituras. E não por acaso que as pessoas que acreditam fielmente nas teorias da pseudociência moderna duvidam da veracidade das Escrituras e acabam se desapegando totalmente do Criador, duvidam da existência dele, e alguns deles até blasfemam e zombam do nosso Pai. Só para você ter a ideia do engano satânico que está por trás disso tudo aí.